Hoje será apresentado o caso do brasileiro que chocou a Espanha por matar e esquartejar a própria família, e o crime ficou conhecido como a Chacina de Piós. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Para o vídeo de hoje eu fiz um grande trabalho de pesquisa, colhi o máximo de informações possíveis, então já para apoiar esse projeto eu gostaria que você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse aqui no canal, deixe a sua sugestão de caso aqui nos comentários e espero que gostem, então vamos para o que interessa. Essa história começa com um rapaz chamado François Patrick Nogueira Gouveia, que tinha 19 anos na época dos fatos. Ele nasceu em Altamira, no estado do Pará, filho de um radiologista e de uma família com ótimas condições financeiras e uma vida bastante confortável. Falando um pouco do histórico do Patrick, desde os 10 anos de idade ele sofria bullying feito por crianças mais velhas e reagia com violência. Aos 15 anos, algumas fontes relatam que ele chegou a ter problemas com bebidas alcoólicas. Quando ele tinha 16 anos, ele demonstrou o primeiro traço de psicopatia, quando foi internado na Fundação Socioeducativa do Pará. Ele ficou lá durante 45 dias por esfaquear seu professor no abdômen e no pescoço durante uma aula. Na ocasião, o Patrick esperou o professor se aproximar da carteira dele e então desferiu as facadas. Os alunos que presenciaram a cena mobilizaram o Patrick, enquanto outros alunos ajudavam o professor, que foi encaminhado para um hospital e conseguiu resistir aos ferimentos. O advogado do Patrick explicou que o jovem sofria bullying na escola e se sentia perseguido pelo professor, que em uma ocasião o chamou de bicha e por isso o atacou. Após sair da detenção, Patrick decidiu que queria ser jogador de futebol profissional e queria tentar seguir a carreira na Europa. Então ele comprou passagens para Londres sem comunicar sua família e viajou para lá. Sua mãe ficou muito preocupada com ele e pediu a ajuda de um tio do Patrick chamado Valfran, que morava na Inglaterra e já tinha sido jogador de futebol profissional, portanto poderia ajudar Patrick de alguma forma. Já morando na Inglaterra, o Patrick tentou integrar a categoria de base de algum time do país, mas sem sucesso ele foi para Portugal para continuar seguindo seu sonho. Nos dois países ele chegou a fazer testes, passou por avaliações nos clubes locais, mas uma lesão no joelho o impediu de dar continuidade na carreira. Após a frustração de Patrick, distante dos seus pais, o seu tio Valfran fez o que qualquer parente faria. Continuou tentando ajudá-lo e pediu a um tio de Patrick que morava na Espanha que recebesse ele, para ajudar o garoto no tratamento do joelho. E segundo Valfran, foi nesse momento que começou toda a tragédia. Esse outro tio de Patrick era Marcos Campos, de 40 anos, casado com Janaína Santos Américo, de 39 anos. Eles eram naturais de João Pessoa, na Paraíba, e viviam na Espanha, em Madrid, com seus 2 filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 1 ano. Em agosto de 2016, receberam o Patrick para morar com eles, conforme o Valfran havia pedido, e lá ele conseguiu entrar para um time pequeno de futebol para continuar treinando, e continuou tentando jogar em algum time grande. Mas por alguns problemas com a sua documentação, não foi possível que ele fosse contratado para jogar. Os tios gostavam bastante do Patrick e queriam ajudá-lo, então o Marcos chegou a conseguir um emprego em um restaurante, mas logo ele foi demitido por problemas de relacionamento com os colegas de trabalho. E conforme o tempo ia passando, começaram a surgir muitos problemas de convivência com o Patrick dentro da casa de Marcos, e na verdade morar com ele não era nada fácil, pois ele chegava bêbado quase todos os dias, implicava com as crianças, andava sem roupa pela casa, não ajudava nos afazeres domésticos e nem com as contas da casa. Na verdade, ele apresentava sinais de uma pessoa problemática e passava a maior parte do tempo sozinho em seu quarto. Certa vez, ao ver seu priminho chorar, falou para Janaína, que era mãe do garoto, que ela deveria levar os filhos à praça da cidade para morrerem congelados ou serem sequestrados. Então, o comportamento do Patrick começou a incomodar muito o seu tio, que o repreendia, mas nada adiantava. Em certa ocasião, Marcos ameaçou denunciar ele à polícia para deportação quando seu visto de 3 meses expirasse. Depois de 4 meses que Patrick estava morando com eles, Marcos e Janaína decidiram se mudar. Uma fonte cita que eles não quiseram levar o Patrick junto, inclusive não quiseram nem dar o endereço da nova casa para ele, deixaram ele morando sozinho na antiga casa do casal.
Outra fonte cita que, na verdade, o Patrick sabia onde era a casa nova, inclusive tinha até ajudado Marcos e a Janaína a escolher a casa e também com a mudança, porém ele não quis ir junto com eles, ficou morando na antiga casa por um período e depois arrumou uma espécie de república para morar com outras 3 pessoas. Então, Marcos e Janaína se mudaram com seus filhos para um chalé em Piós, na província de Guadalajara, próximo de Madrid. Entrando agora no dia do crime, em 17 de agosto de 2016, por volta das 4 horas da tarde, o Patrick apareceu na casa de Marcos de surpresa, com 2 pizzas na mão e uma mochila nas costas onde estavam guardados sacos de lixo e fita adesiva. A Janaína o recebeu e o deixou entrar. Ela estava sozinha com seus filhos e Marcos estava trabalhando. Depois de comer as pizzas que Patrick havia trazido, Janaína foi até a cozinha lavar a louça. Enquanto ela estava em frente à pia com as mãos ocupadas, Patrick a atacou com a faca que ele carregava e a matou em frente aos seus 2 filhos. Em seguida, ele fez o mesmo com as 2 crianças. Enquanto seu tio Marcos não chegava do trabalho, ele esquartejou os corpos, colocou nos sacos de lixo que havia trazido na mochila, fechou os sacos com a fita adesiva e limpou o local do crime. Já por volta das 9 horas da noite, Marcos chegou em casa e foi surpreendido por Patrick, que o atacou esfaqueando o tio até a morte. Ele repetiu todo o processo, esquartejando o corpo, colocando dentro de sacos de lixo, fechando com fita adesiva e limpando o local do crime. Durante todos os assassinatos, Patrick conversava pelo WhatsApp com seu amigo Marvin, que estava no Brasil, e detalhava tudo o que estava fazendo enquanto o amigo ria da situação e dava dicas de como fazer para não ser descoberto. Em uma das mensagens, ele chega a dizer que estava dando muito trabalho esquartejar os corpos e que precisou usar uma tesoura de jardim para conseguir finalizar o processo. Em outra mensagem, enquanto aguardava o tio chegar, ele falava para o amigo que o assassinato tinha feito ele ficar com fome e iria preparar um lanche de atum. Patrick também chegou a ter a atitude macabra de tirar foto com os corpos e enviar para o seu amigo, que se divertia com a situação. Então, depois de realizar toda a chacina, Patrick agiu normalmente, indo embora de ônibus para sua casa. Na volta, ele aproveitou para se desfazer da faca que utilizou e dos outros objetos em diferentes lixeiras na rua para que não fossem encontrados. Apenas um mês após o crime, às 9h45 da noite do dia 17 de setembro de 2016, um funcionário da manutenção que trabalhava no bairro alertou os vizinhos sobre o mau cheiro que emanava de uma das casas. Eles então bateram na porta e, como ninguém atendeu, entraram no terreno. Pela janela da sala viram vários sacos plásticos rodeados de moscas e avisaram a guarda civil. Em 20 de setembro, 3 dias após a descoberta do crime, Patrick pegou um voo da Espanha para o Brasil. No dia seguinte, já estava em sua casa em João Pessoa. Já na Espanha, a investigação sobre os assassinatos ainda estava em andamento e quando as suspeitas começaram a cair sobre Patrick, ele convenceu seus amigos e familiares da sua inocência e alegou que provavelmente o tio estava envolvido em algo errado para ganhar dinheiro, pois passava por dificuldades financeiras, e que a chacina provavelmente teria sido um acerto de contas. Os colegas que dividiam a casa na Espanha com Patrick afirmaram que, nos dias anteriores à descoberta dos corpos, ele havia se referido ao tio com palavrões. Segundo Patrick, o tio havia desaparecido em agosto e o deixado com as dívidas da casa antiga. Não se sabe se isso é verdade, mas é o que Patrick alegava. Após a descoberta dos corpos, as investigações estavam a todo vapor e logo os investigadores encontraram impressões digitais nos sacos de lixos, vestígios de suor na cena do crime e pegadas de sapato igual ao sapato que Patrick usava. Patrick também esqueceu uma lâmina de barbear no apartamento que morava na Espanha, então foi possível extrair o DNA dele e comparar com o DNA da última pessoa que esteve na casa de Marcos. Os DNAs eram compatíveis com o de Patrick, portanto, nessa altura não havia mais dúvidas da autoria do crime. Em 22 de setembro, 5 dias após a descoberta dos corpos, o chefe do tribunal de Guadalajara emitiu um mandado de prisão europeu e internacional contra Patrick Nogueira Gouveia. O guarda civil e as autoridades da Espanha pressionaram o Brasil para realizar a prisão de Patrick, então uma negociação foi feita entre as autoridades do Brasil e da Espanha e em 19 de outubro Patrick Nogueira retornou a Madrid e se rendeu voluntariamente à Guarda Civil. Hannah, a irmã de Patrick, foi fundamental no processo. Diante da pressão da polícia para se entregar e vendo que as provas contra seu irmão eram esmagadoras, ela o convenceu de que era melhor ser julgado e cumprir uma pena na Espanha do que no Brasil. Enquanto isso, aqui no Brasil, o amigo que havia conversado com Patrick durante o crime, Marvin Henriques Correia, de 18 anos, foi considerado pelas autoridades como participante indireto do crime e cúmplice, uma vez que, por meio do WhatsApp, Marvin deu dicas de como Patrick agir,
como ocultar os corpos e não denunciou o crime para a polícia. O jovem foi preso e junto com ele a polícia apreendeu o seu computador, que foi apresentado como uma das evidências do caso. Na Espanha, o Patrick assumiu a autoria dos crimes, mas nunca esclareceu por que fez isso. Ele disse que teve a ideia de matar a família 2 ou 3 dias antes dos acontecimentos e que não se lembra de como o crime ocorreu. Ele também alega que apenas retornou à consciência quando todos estavam mortos. Descreveu-se como alcoólatra e garantiu ter tido visões e visto sombras desde os 12 anos de idade, e que elas haviam aparecido nos dias anteriores aos assassinatos, algo que também aconteceu, disse ele, em 2013, quando esfaqueou o próprio professor. Mas, na realidade, todas essas alegações faziam parte da estratégia de defesa de Patrick, que tentava provar que ele tinha uma doença mental, na tentativa de uma pena reduzida. Chegaram a fazer um exame no cérebro do Patrick e foram identificados danos no lobo temporal direito. Segundo os médicos que integraram o julgamento, essa é a região do cérebro que domina as emoções e a empatia. Também foi falado que esse dano cerebral causa certos traços de psicopatia. Então os especialistas defenderam que Patrick poderia agir por impulso e que não sabe como administrar sua raiva. Já a promotoria se baseou nas mensagens trocadas entre Patrick e Marvin durante o crime para provar que ele havia planejado os 4 assassinatos e teve plena consciência do que estava fazendo antes, durante e depois do crime. Por decisão unânime de júri popular, Patrick foi condenado a 3 penas de prisão perpétua pelos assassinatos a facadas e esquartejamento do seu tio Marcos e dos filhos dele, Maria Carolina e Davi. Pelo assassinato e esquartejamento de Janaína, o réu foi condenado a 25 anos de prisão. A prisão perpétua se trata da pena mais severa da Espanha e pode ser revista após ele cumprir 25 anos de prisão. Já o seu amigo Marvin, em julho de 2021, ano passado, foi considerado inocente e absolvido pelo crime aqui no Brasil, uma vez que a juíza responsável pelo caso entendeu que ele não participou do homicídio e que não praticou nenhum crime tipificado no Código Penal brasileiro. Como a decisão é de 1º grau, ainda cabe recurso. Patrick foi considerado um psicopata que não possui apego à vida humana, afetividade e é detentor de um narcisismo e egoísmo extremo. O caso que chocou o país e é conhecido como a Chacina de Piós é considerado como um dos mais brutais registrados na Espanha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me falar o que achou desse caso aqui nos comentários, de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Me segue também lá nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Então é isso e até o próximo vídeo.